A paz do Senhor Jesus para a sua vida, amém? Deus abençoe grandemente a sua vida. Quem vos fala é o Emerson Cavalcante e você está no canal Pregação Genuína, mensagem bíblica e cristocêntrica para abençoar a sua vida tremendamente, amém? Nessa feita eu quero trazer uma pequena reflexão da palavra de Deus, subordinada a um tema: Deus de recomeço. Deus de recomeço. Você crê que Deus é um Deus de recomeço? Você crê que Deus pode recomeçar a sua vida, a sua história? Independentemente da área que você precisa recomeçar, seja na área espiritual, na área conjugal, na área financeira, na área empresarial, seja para recomeçar os seus sonhos, seja para reconstruir os seus sentimentos que estão abalados, destruídos. Você crê que Deus é o maior interessado para que eu e você venhamos recomeçar, reconstruir do zero, das cinzas? Eu vou provar para você na Bíblia que Deus é o maior interessado para que eu e você venhamos recomeçar, reconstruir tudo aquilo que nós perdemos. Aleluia, glória a Deus. Mas antes disso eu quero agradecer a Deus por esse momento, por essa mensagem, por ser um canal, um instrumento de Deus para a sua vida, para abençoar a sua vida. Eu quero também ser grato a Deus, agradecer a Deus por cada inscrito aqui em nosso canal, por cada pessoa inscrita no nosso canal. Gratidão a Deus pela sua vida. Agradecer também para que você curte dê seu like no nosso vídeo, assista até o fim, deixe o seu like, amém? Deixe o seu comentário, que isso é importante para nós, e compartilhe para o máximo de pessoas possível, para que outras pessoas sejam abençoadas. E você que porventura está assistindo e ouvindo o nosso vídeo, que não é inscrito, por gentileza, se inscreve no nosso canal, venha somar conosco, venha estar junto com a gente, para que o nome de Deus e a palavra de Deus seja engrandecida e seja propagada, para o nome dele ser glorificado. Pois bem, Deus de recomeço. Eu quero me basear no livro do profeta Ageu, capítulo 2, verso 9, uma passagem muito conhecida no meio do povo de Deus, que diz assim: a glória desta última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia, glória a Deus. Amados irmãos, o livro do profeta Ageu relata um fato histórico de um povo que vivenciou em um cativeiro durante 70 anos. E eles tiveram a missão dada pelo próprio Deus de reconstruir a cidade, o templo e a sua história. E a gente sabe, amados irmãos, que não é fácil recomeçar, não é fácil reconstruir, mas muitas vezes é necessário. No livro do profeta Ageu relata um fato de um povo que sofreu muito em um cativeiro e tiveram que recomeçar das cinzas, do zero. E eu quero falar, porque lá no livro do profeta Jeremias diz que o rei Jeoaquim, que estava reinando sobre o povo de Israel, sobre a nação de Jerusalém, sobre a nação de Israel, ele era um rei perverso, um rei ímpio, que não temia a palavra de Deus. Consequentemente, a nação de Israel, o povo de Deus, também seguiu seus passos e seus caminhos. Então Deus levanta o profeta Jeremias, aleluia, para repreender seu povo, porque o povo começou a se desviar, começou a adorar outros deuses, começaram a sacrificar seus próprios filhos a deuses demoníacos, começaram a assassinar profetas e dentre outras atrocidades. E mesmo assim, o povo de Israel, eles iam para o templo de Salomão cultuar a Deus, adorar a Deus no templo de Salomão, achando eles, e de forma equivocada, que não seriam penalizados pelos seus pecados e pelos seus erros. Então Deus levanta o profeta Jeremias para denunciar os seus pecados e os seus erros na porta do templo. Porque a confiança do povo de Israel, de Jerusalém, estava no templo e não em Deus. Então Deus levantou o profeta Jeremias, mas o povo rejeita a mensagem do profeta Jeremias, inspirado por Deus.
Então Deus anuncia o cativeiro e o seu tempo. Deus levanta o Império Babilônico, liderado por Nabucodonosor, e ele invade Jerusalém, destrói toda a cidade, destrói o templo de Salomão, e a maioria do povo, ou grande parte do povo, é levado ao cativeiro babilônico. E eles passam 70 anos no cativeiro. E a Bíblia diz lá no livro de Salmos que quando eles estavam lá no cativeiro, eles lembravam de Jerusalém. Porque lá em Jerusalém, no templo de Salomão, tinha a presença de Deus. Tinha a manifestação da glória de Deus no meio deles. Porque lá em Jerusalém eles tinham paz, eles tinham alegria, eles tinham gozo, eles tinham cuidado de Deus na vida deles. Eles tinham a voz de Deus falando no meio deles. Mas por causa dos seus erros, dos seus pecados, Deus, como forma de repreensão, como forma de castigar o seu povo, levanta o Império Babilônico para destruir a cidade e o templo. Como falei, a confiança do povo estava no templo e não em Deus. Então, Deus leva o seu povo ao cativeiro para que eles pudessem se arrepender dos seus pecados e das suas vidas erradas. Mas o mesmo Deus que anunciou o cativeiro e o seu tempo, foi o mesmo Deus que anunciou quem e quando iria libertar o seu povo. Deus agora levanta o império da Síria, liderado por Ciro, conforme Isaías capítulo 45. Então, o império da Síria invade Babilônia, destrói a Babilônia e, consequentemente, liberta o povo de Israel para que eles pudessem retornar, reconstruir a cidade, reconstruir o templo e recomeçar a sua história. Agora eu vou provar para você que Deus é o maior interessado para que eu e você venhamos recomeçar. Por que Deus quis que o seu povo retornasse para a nação de Jerusalém? Porque o retorno do povo de Israel, da Babilônia para Jerusalém, aleluia, dava início a uma nova história para o seu povo. E, consequentemente, Deus cumpriria com todas as promessas que haveria feito para a sua nação, para o seu povo eleito. Deus queria cumprir com as suas promessas. Então o povo reconheceria a soberania de Deus e a fidelidade de Deus, mesmo o povo sendo infiel. Então o fato do povo retornar era um sinal de Deus, uma prova de Deus, que Deus queria que ele recomeçasse. Um outro ponto importante é que Deus queria que o povo reconstruísse o templo de Salomão que foi destruído. Deus queria que o povo reconstruísse o templo, porque Deus queria manifestar novamente o seu poder, a sua graça, a sua presença no meio do seu povo. Porque um templo decadente significava uma vida decadente que traz a impureza em vez de santidade. Mas um templo edificado na rocha que é Cristo traz a pureza, traz santidade, traz a presença de Deus na sua vida. Trazia a presença de Deus no meio deles. Então Deus queria que o povo reconstruísse um templo, porque seria um sinal visível para Deus de que o povo queria a presença de Deus novamente no meio deles. Deus queria que o povo reconstruísse a cidade, e aqui é o terceiro sinal de que Deus era o maior interessado que o povo recomeçasse. Deus queria que o povo reconstruísse a cidade, porque todas as nações reconheceriam através da nação de Israel que existiria e que existe um Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Todas as nações reconheceriam que existia um Deus poderoso e que existe um Deus poderoso. Uma outra verdade é porque a nação de Israel era uma nação eleita por Deus. Aleluia, aleluia. E ninguém destrói aquilo que é de Deus. Ninguém destrói. Aleluia. Então a nação era escolhida por Deus, a nação eleita. A outra verdade também é que
Existia uma promessa da parte de Deus que viria um rei que restauraria o trono de Davi. E esse rei era Jesus. Jesus ainda viria a essa terra, habitar no meio de nós, para reconstruir o trono de Davi. Então não poderia ser destruída a nação de Israel. Deus queria que o povo reconstruísse a cidade para provar para todas as nações que existe um Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. E assim foi feito. O povo voltou, retornou, começou a reconstruir a cidade e os alicerces do templo. Mas no meio dessa reconstrução, desse recomeço, o inimigo se levantou, os samaritanos. Eles levantaram um documento, conforme as histórias diz, e levaram para o império, para o imperador. O imperador deu uma sentença de que eles parassem a reconstrução. Então a obra foi parada. O templo ficou parado, estagnado. Houve uma apatia espiritual. Então Deus agora levanta o profeta Ageu para reanimar o povo, para reconstruir, para recomeçar. O decreto do imperador foi derrubado e o povo novamente começa a reconstruir o templo e a cidade, começam a reconstruir a sua história. Mas a gente sabe, amados irmãos, que para recomeçar não é de qualquer jeito. Para recomeçar não é de qualquer maneira. Temos que cumprir alguns princípios que Deus determina. Por exemplo, para recomeçar um casamento, você não recomeça de qualquer maneira. Para recomeçar um casamento tem que ter amor, né? Tem que ter cuidado, tem que ter atenção. Para que o casamento venha a recomeçar do zero, a ser restituído. Para recomeçar uma empresa que faliu, tem que ter uma boa administração. Para recomeçar o seu sonho, você tem que botar metas e objetivos para reconstruir seus sonhos, para recomeçar com os seus sonhos novamente. Para você passar em um concurso, em uma prova, em uma faculdade, você não vai estudar qualquer assunto, qualquer matéria, você vai estudar aquilo que vai cair exatamente no concurso. Então, para recomeçar, não é de qualquer maneira. Com Deus também não é diferente. Tem princípios por Deus estabelecidos para que eu e você possamos recomeçar. E aqui no livro do profeta Ageu tem esses princípios. Eu vou citar dois para você. Dois mais importantes. Primeiro, arrependimento. Não pode recomeçar sem um arrependimento. Veja o que diz aqui em Ageu 1, verso 5 e verso 7, que é o mesmo versículo. Diz assim: agora assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Verso 7 é a mesma coisa. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Observe que a Bíblia diz bem claro, os seus caminhos. O povo começou a seguir os seus caminhos no passado e foram castigados. E quando eles têm a oportunidade de recomeçar, a Bíblia diz aqui no livro de Ageu que eles não priorizaram o templo, eles priorizaram o seu bem-estar. Começaram a reconstruir suas casas, com as casas lindas, cheias de coisas bonitas, e desprezaram a reconstrução do templo de Deus. E Deus chamou a atenção deles para que eles deixassem de pensar só em si e desse prioridade para recomeçar o templo, porque Deus tinha pressa para voltar a ter intimidade com o seu povo. Aleluia! Então, o primeiro princípio, se arrependa. Se arrependa dos seus pecados, se arrependa dos seus erros. Se arrependa se você traiu sua esposa, teve um problema conjugal, acabou em divórcio, separação. Se arrependa, destrua o seu orgulho, recomece seu casamento. Você tem família, tem filhos para cuidar, eles precisam de você. Saia do chão. Deus quer que você saia do chão. Aleluia. Recomece a sua empresa, tenha fé. Recomece os seus sonhos, invista nos seus sonhos, acredite em você mesmo. Glórias a Deus. Então, primeiro é arrependimento. Se arrependa dos seus erros. Se arrependa dos seus pecados. O segundo princípio
é a obediência. Veja o que diz aqui no capítulo 1, verso 12. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o seu Deus enviara, e o povo temeu o Senhor. Seja obediente à palavra de Deus. Seja obediente aos princípios de Deus, porque Deus tem o melhor para você. Não queira seguir seus caminhos, seus passos. Seja direcionado por Deus. Seja guiado por Deus para você recomeçar a sua vida, recomeçar do zero. Talvez você pergunte, mas irmão, por que Deus ele iria se preocupar comigo, com a minha vida? É porque Ele tem propósito com você para cumprir aqui na terra. Talvez você pergunte, mas irmão, por que Deus iria se preocupar com a minha história? Se meu passado é um fracasso, se o meu presente é um desastre, por que Deus iria se preocupar com a minha história? É porque Ele quer reescrever a tua história. Ele quer ser o cabeça, o guia da tua história. Para você ter um final de vitória. Para você ter um futuro de vitória. Vai ter luta, vai ter guerra, vai ter desânimo, vai ter tudo para impedir que você chegue até o fim. Mas Deus, Ele quer que você recomece a sua vida. Talvez você pergunte, mas irmão, qual é a garantia que eu vou ter, que eu vou até o fim, que eu vou até o final, que eu não vou parar, que eu não vou desistir, que eu não vou errar novamente? A garantia que eu dou a você é que Deus, o próprio Deus, é a garantia do teu futuro para você ir até o fim, até o final. Aleluia, glórias a Deus. Creia tão somente nessa palavra. Já diz o meu pastor, recomeçar é um projeto divino, mas é uma responsabilidade humana. Deus, ele tem um recomeço para a sua vida. Deus tem um recomeço do seu ministério. Não importa qual foi o escândalo que você fez, qual foi o tamanho do pecado que você cometeu, que está destruindo você. Satanás é o maior acusador, dizendo que você não é digno de voltar a pregar, de voltar a fazer a obra de Deus, de voltar a aceitar o chamado de Deus, de ser um pastor, de ser um missionário, uma missionária, de ser um obreiro da casa de Deus, para tocar, para louvar para Deus. É mentira do Satanás. Deus quer que você se arrependa, obedeça a palavra a Deus, porque Ele tem um recomeço para a tua vida. Aleluia, glórias a Deus. Que está falando aqui para você hoje não é um super crente, não é um super herói. Eu errei também no passado, eu pequei, eu escandalizei muito o evangelho, mas Deus sempre teve misericórdia de mim, assim como teve com o seu povo. Deus sempre me deu a oportunidade para eu recomeçar do zero, mas eu tinha que me posicionar. Nesse momento, se posicione, recomece, que Deus tem algo grande para fazer através da tua vida. Amém? Que Deus abençoe tremendamente a sua vida. Eu quero orar por você. Você que está ouvindo essa mensagem até aqui agora. Eu quero fazer uma oração por você. Não sei se você pode fechar os olhos, mas concentre-se somente agora com Deus. Abra seu coração para Deus e Deus vai aceitar perfeitamente o seu arrependimento. Eu quero orar por você, uma oração bem rápida. Amém? Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por essa reflexão que teu Espírito Santo falou tremendamente nos nossos corações. Deus, eu te peço que o Senhor venha fortalecer esse homem e essa mulher. Eu não sei qual é a área que ele precisa e que ela precisa recomeçar, mas eu sei, Deus, que o Senhor é o maior interessado. Nós vemos aqui na palavra que o Senhor foi o maior interessado para que o seu povo recomeçasse do zero, mesmo a sua cidade sendo destruída, mesmo Deus, o Senhor castigando o seu povo para que ele viesse gerar neles arrependimento e que eles viessem recomeçar do zero, recomeçar das cinzas. Deus, em nome do Senhor Jesus, perdoa esse homem, perdoa esta mulher, restitui tudo aquilo que havia perdido. Restitui, Deus, aquilo que o diabo tirou deles. Restitui, meu Pai, o chamado. Restitui, Deus, os sonhos, meu Pai. E que eles possam voltar a seguir teus princípios.
que eles possam ser obedientes à tua palavra, para o teu nome ser glorificado em nome de Jesus. Aqui agradeço a Deus pela sua vida, por chegar até aqui com a gente nessa pequena reflexão. Deus abençoe a sua vida. Procure uma igreja evangélica que pregue a palavra com seriedade, que faça a obra de Deus com seriedade, para você continuar até o fim. Aleluia! A paz do seu Jesus. Se inscreva em nosso canal, deixe seu comentário, deixe um joinha, compartilha para o máximo de pessoas possível, para que eles também sejam alcançados e abençoados, em nome de Jesus. A paz do seu Jesus e até a próxima, se Deus assim permitir. Amém?